E agora nós saberemos do Serjão se é isso mesmo. Fala, Serjão, ele está no telefone. Legal. Fala, pessoal, tudo bom? Beleza. Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo perfeitamente. Muito bem. Teve esse apagão hoje, muita gente chegou a falar que era explosão solar, coisa do tipo, né? Mas não tem nada disso não, tá? Realmente é um fenômeno raro, chama variação atmosférica ou oscilação atmosférica induzida. O que acontece é o seguinte, todo material ele tem uma vibração natural. E tá tendo ondas de muito calor ali no interior da Espanha, principalmente, e o calor muito intenso ou o vento muito intenso, ele acaba gerando uma oscilação que entra na oscilação natural daquele material, no caso do cabo de alta tensão, acho que é de 400 quilowatts, coisas do tipo, entendeu? E o cabo começou a vibrar sem parar. Quando o cabo começa a vibrar daquele jeito, o sistema dá um shutdown, entendeu? Desliga. Esse que foi o problema que aconteceu. O que tem que fazer para poder não acontecer mais isso é instalar uns amortecedores. Caramba. E aí, junto com o tema que vocês estavam falando agora do robô cirurgião, robô é muito bom para subir nessas torres de alta tensão e arrumar isso, sem causar dano para o ser humano, né? É isso aí. Então é um problema na torre de transmissão. Na verdade é assim, é uma onda de calor muito grande no interior da Espanha, e aí esse calor muito grande, a variação de temperatura, fez com que os cabos, né, começassem a entrar em ressonância, que a gente chama. Ressonância é quando uma vibração coincide com a outra. É aquele famoso exemplo da ponte. A ponte que cai, né? Isso, exatamente. Muitas vezes, quando tem congestionamento em ponte, o pessoal pede para você desligar o carro, para não entrar em ressonância. Se entrar em ressonância, a ponte começa a vibrar. É exatamente a mesma coisa, só que é no cabo de alta tensão. E aí o cabo começou a vibrar muito e o sistema desliga para não dar mais problema, ou desliga, ou tem algum sistema de segurança e tal. Mas foi isso que aconteceu. De acordo com o que eu vi rapidinho hoje de manhã, eu acho que a luz está para voltar daqui umas 10 horas. Caramba. Entendi. Então, quer dizer, eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Isso não é comum, né? É muito difícil acontecer, né? É muito difícil acontecer, é um fenômeno raro. Por aí, e é assim, né? Os cabos de alta tensão, eles passam em lugares, muitas vezes lugares que não tem ninguém, né? Então, você pega aqui, interior do Brasil, tem muito cabo de alta tensão, sai lá de Itaipu, por exemplo, coisa do tipo. Só que aqui a gente sabe como que a atmosfera funciona. Vai passar por lugar que é muito quente, aí já tem essa proteção a mais nos cabos. O problema é que ali no interior da Espanha está fazendo um calor absurdo mesmo, acima da média, e as coisas estão saindo do controle até no cabo de alta tensão. E lá parou geral, né, Serjão? Não tem nada funcionando, né? Nem internet, nem metrô, nem aeroporto, nada, né? Pelo que eu vi, deu uma pane geral ali numa parte da Europa, assim, porque são esses cabos que levam a grande quantidade de energia, né? Então não está chegando nem nas subestações para distribuir. Então são aqueles cabos, aqueles que a gente vê no meio da estrada mesmo, sabe? Esse aqui deu o problema. Muito bem. Então, quer dizer, o negócio dos... Porque eu estava vendo, a semana retrasada saiu uma notícia que o Sol tinha tido alguma... também não teve esse... o que aconteceu com o Sol há 2 semanas atrás? Cara, o Sol, né, ele está passando pelo máximo da atividade dele. E o que aconteceu semana passada foi que abriu um buraco, que a gente chama buraco coronal. Mas não tem problema nenhum, a única coisa é que sai um pouco mais de radiação. Teve gente falando que foi esse buraco coronal que matou o Papa, viu? Mas não foi não, fiquem tranquilos também. E só sai um pouco mais de radiação, o efeito maior que causa é a aurora. Agora tem uma coisa, em locais, em latitudes mais perto do polo, no passado, quando teve explosões solares muito intensas, alguns geradores de energia deram problema. Mas não é o caso da Europa agora, tá? Não tem nada a ver com o Sol, não tem nada a ver com explosão solar, nem com o buraco coronal. Aquilo lá foi um fenômeno e o de hoje é outro fenômeno totalmente diferente. Entendi. Porque essa explosão solar, ela afeta satélite, né? Tem alguma coisa dessa que acontece, né? Isso.
Isso aí afeta mais os satélites, aí o que pode acontecer, uma vez aqui no Brasil, né, deu um problema, não sei se o pessoal vai lembrar, que alguns aviões da Azul não decolaram, porque deu problema no satélite de GPS, e aí alguns aviões tiveram que parar, aviões até grandes tiveram que assumir o sistema de redundância dele, porque deu uma pane de alguns segundos no GPS. O problema é que uma pane de alguns segundos no sistema de GPS, que controla navios, aviões e tudo mais, pode causar o caos, entendeu? E os aviões da Azul tiveram esse problema aí, acho que há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Muito bem, então já excluímos o Sol não é responsável. O russo também não é o caso. O russo lá está mais preocupado com a Ucrânia. Problema e cyberataque também, né? Então o problema não é a Enel, porque lá não tem Enel. Lá é outra. Lá é outra companhia.